Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião Servidos, nos dias 10 e 20 de cada mês. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel e hoje temos um convidado, Pastor Evandro Júnior da Terceira Igreja Batista do Porto. Meus caros, boa noite. Boa noite, eu quero agradecer o momento aí com os irmãos e a boa conversa que teremos. Um abraço àqueles que nos acompanham, possamos todos aprender aqui, ser edificados. Assim seja. É Estás bem, isso. Joel? Estou muito fixe. E tu, caríssimo? Também? Estão os dois? Estou cansado, estou dorido. Hoje passámos a tarde no hospital, a Sara partiu um pé. Pois. Foi muito tempo em pé hoje. Ela partiu um pé e eu passei muito tempo em pé, mas estamos bem. Ainda bem. Evandro, fala-nos um bocadinho de ti. Estás, aliás, antes de formos a gravar, estávamos a dizer que não estavas no Porto, tu pastoreias uma igreja no Porto, mas vives em Braga, não é? Como é que tu chegaste ao Porto? Conta-nos um bocadinho o teu percurso. Pronto. A minha formação, ela é no Brasil, ela é do Brasil. Tenho formação lá em teologia e ajudei trabalho de plantação lá no Brasil, numa pastoreia numa igreja lá, uma igreja batista reformada. E então, tempos depois, comecei a trabalhar também nos Açores. Fui missionário. Aonde? São Miguel? Estavas em São Miguel? Não. Ou... Ilha das Flores. Ilha das Flores, que maravilha. Ilha das Flores. Estiveste lá quanto tempo? Fiquei lá cerca de 2 anos, o período combinado. E então vim aqui para Braga e algum tempinho depois nós assumimos aqui a Terceira Igreja do Porto. E como é que tu foste, desculpa, Tiago, como é que tu foste do Brasil para os Açores? Ou seja, o teu primeiro contacto com Portugal foi logo os Açores? Ou... Sim. Foi logo os Açores, mas antes dos Açores eu passei alguns meses a trabalhar ali como auxiliar, pastor assistente, numa igreja em Santarém, ficava na zona de Santarém. E depois disso eu mudei para os Açores. Era a única igreja, digamos assim, não católica da ilha. Quantos habitantes tem a ilha? A ilha é muito pequena, não é? A Ilha das Flores é... Pois, assim, ao total são 9 ilhas, não é? A maior é São Miguel, na altura tinha cerca de 150 mil habitantes, e a menor é a Ilha do Corvo, que na altura tinha menos de 300 habitantes. Então, a ilha onde eu pastoreava, ela era a segunda menor ilha, não é? Era a Ilha das Flores, que tinha um pouco mais do que 2.000 habitantes. E a tua comunidade? Quantos membros é que tinha? Quantas pessoas é que tinhas ao domingo? Lá era uma igreja com cerca de 20 pessoas, 15 a 20 pessoas no máximo. Era 1%, 1% da população, portanto. Exato. Acho que é bastante representativo. Pronto, toda a gente conhecia a vida do outro, então era difícil pecar e sair ileso. Como é que foi essa experiência? Até porque os Açores culturalmente são muito católicos e é difícil. Nós tivemos uma conversa com um amigo nosso que não é crente, ele é açoriano, e a determinada altura nós falávamos também um pouco acerca disso entre nós os dois. Os Açores, é difícil tu seres açoriano sem ser católico. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse embate? Realmente é uma experiência bem diferente, porque o açoriano ele não é um católico nominal, como geralmente é o católico continental, não é? O católico das ilhas, ele é um católico mesmo. Então era complicado porque aquela pecha de que a igreja dos protestantes é uma seita é muito forte nas ilhas, não é? Então eles nos veem como um testemunho de Jeová, por exemplo.
Inclusive, às vezes até eles nos chamavam de você é dos Jeová. Do Jeová, ele pertence ao Jeová, fazendo referência ao Salão do O Reino. que não estava errado, né? O que Isso, de certo modo. Eu sou de Jeová, não sou de Jeová. E assim, era complicado porque eles são mais fechados para ouvir um evangélico, são bem mais fechados, mas o acesso que nós temos a ele é pela amizade, quando a gente constrói ali pontes, falando sobre várias outras coisas, que não seja necessariamente começando por religião. E então eles passam a ter uma abertura maior. Né? Então, eu dava aula numa escola pública lá, aula de educação moral e religiosa, evangélica. E então eu tinha acesso a outros professores, não é? E então eu tinha uma abertura maior, graças a Deus. Então isso acontecia, mas é muito difícil você ganhar um açoriano católico para Cristo na ilha. É bem complicado. Que diferença é que vês no Norte? Já que o Norte também é culturalmente, historicamente, mais avesso, de alguma forma, ao protestantismo. Ou seja, o peso da Igreja Católica, e estás em Braga, que a Igreja tem um peso grande. Como é que vês essa mudança geográfica? De forma é que muda essa relação? Olha, a minha impressão que eu tenho aqui, Tiago, como eu vim dos Açores, que é muito católico, então aqui é light. Sim, sim. Aqui já está mais secularizado, digamos assim. Sim, então, sim, completamente. E outra coisa, Braga, embora seja bem católico, é praticamente uma igreja em cada esquina aqui, igreja católica, mas, no entanto, ela é uma cidade muito universitária, não é? Então, é um catolicismo mais nominal que eu percebo aqui também. Sem dúvida. Então, eu converso, às vezes, com alguém da universidade, a gente troca um papo aí, e corre tudo bem, eles me ouvem mais, tudo isso. É tranquilo, eu acho mais tranquilo. Olha, acho que é a primeira vez que eu vou fazer, nós vamos fazer esta pergunta neste podcast. O nosso plano também é passar um bocadinho sobre a homilética, como é que tu preparas pregações, quanto tempo é que dedicas ao estudo e que tipo de estudo é que fazes, mas como é que tu és chamado para o ministério? Olha, como aconteceu a história? É isso? Sim. Ok. Foi uma ação do Espírito Santo a que tu não pudeste resistir? Foi algo com que tu foste lutando? Foi algo natural? Olha, assim, para mim aconteceu, primeiramente, houve o chamado eu percebi o chamado por parte da igreja local onde eu pertencia. Então, eles identificaram isso antes de mim. Quando eles identificaram isso, eu não me percebi assim. Então, primeiramente foi isso. Então, primeiramente, foi meio que eu tive que ser convencido por outras pessoas por isso. E então, eu comecei a ver realmente algumas características ali que poderia ser compreendidas como Deus trabalhando na minha vida em termos do pastorado. E as coisas foram foram funcionando de uma maneira que algumas portas foram sendo abertas. Então, pronto, veio o seminário teológico, não é? E a igreja não somente me enviou para o seminário naquela altura, mas ela também subsidiava os meus estudos. Eu cheguei a trabalhar no seminário. Então, todo o meu ambiente foi se formando para isso. Depois dei aulas no seminário, começamos a plantação de uma igreja. Enfim, as coisas elas foram se caminhando de uma forma muito, muito espontânea. E depois de um tempo lá, houve o convite para que eu substituísse o pastor lá nos Açores. E então fui substituí-lo. E na época o pastor lá, ele foi para o Reino Unido. E então eu o substituí nos Açores. E então dos Açores, acabou o nosso período lá, o período acordado.
E então a gente aqui em Braga sempre dava assistência, quer seja trabalhando em plantações, em pequenos grupos de plantação no Porto, que nós tínhamos naquela altura também. É claro que depois que veio a Covid, as pessoas voltaram para o Brasil, enfim, tinha gente da Irlanda também. Então isso foi interrompido, não é? Mas depois eu assumi aqui a igreja e as coisas foram se desenrolando e pronto, foi assim. Não teve aquela coisa, eu sou ordenado, eu tenho um chamado, vou atrás, não teve isso. Foi uma coisa assim muito espontânea, Natural. assim, natural. Né? Tu estás há quanto tempo a pastorear no Porto, Evandro? Eu assumi ano passado, verdade. Okay. Estava lá antes disso, já estava lá antes disso, antes de assumir eu já estava lá. Por causa da transição que foi feita. Então, para que não chegasse simplesmente o pastor saísse e eu chegasse no dia seguinte. Então, a gente já ficou, eu já fiquei lá um bom tempo lá com a família, ensinando, pregando. E então, quando ele saiu, a igreja já estava familiarizada e pronto, e nos formalizou o convite. E teve aquele momento ali de assembleia, aprovação e tudo, e pronto. E tudo foi confirmado, não é? Ok. Então, voltando se calhar um bocadinho àquilo que o Tiago estava a dizer, nós já há uns meses começámos a falar os dois que achávamos que era giro, a falar com um conjunto de pastores que venham de contextos diferentes e o nosso objetivo é até não só falar com um contexto que nós se calhar até conhecemos um bocadinho melhor, que é o contexto batista, mas falar com pastores de vários sejam Quadrantes batistas, não teológicos. batistas, exatamente. E para perceber um bocadinho como é que bem, tudo o que a pregação diz respeito, como é que olham para a pregação, como é que se preparam para a pregação, pronto, todo digamos, esse mundo da pregação. E gostava de saber como é que é no teu caso, ou seja, quando pregas ao domingo, deduzo que normalmente pregues ao domingo, quando é que começa e como é que começa a tua preparação para a pregação de domingo? Se normalmente a tua pregação costuma ser mais expositiva, se costumas ter uma série que vais acompanhando, normalmente como é que isso se processa? No vosso caso, no caso da tua igreja, em particular contigo. É assim, tem duas, eu acho que o John Stott, ele falava uma coisa interessante, ele dizia, uma vez perguntaram para ele quanto tempo ele levava para preparar um sermão, ele disse a vida toda, né? Exato. Então a pregação ela tem muito daquela coisa da experiência da vida de cada pessoa e é claro, dependendo das experiências que a pessoa tem, ela pode ter mais momentos, digamos assim, isso pode exigir mais horas durante a semana ou não, depende da experiência dela, não é? Eu acredito que cada pregação ela tem um ambiente, ela tem uma atmosfera diferente da anterior. Então, cada texto, muitas vezes, requer um tempo diferente. Então, dizer 30 horas, ou 20 horas, ou 15 horas semanais, às vezes não basta. Então, depende do texto. Não é? Eu costumo pregar expositiva e sequencialmente. Tá? Pego um livro, eu exponho os capítulos, primeiramente faço a introdução daquele livro, e exponho ali os parágrafos de cada capítulo até o fim. Agora, eu também tenho uma afinidade com a pregação textual, eu gosto da pregação textual. Não sou adepto da pregação temática, eu acho que ela tem... Podes definir o que é pregação textual? Ou seja, expositiva, vou tentar resumir, mas expositiva é realmente pegar no texto, começar, por exemplo, como tu estavas a dizer, pegar num livro da Bíblia e começares capítulo 1, ires versículo a versículo, ou um conjunto de versículos, e pregar sobre aqueles versículos. Textual é o quê? Seria o quê? Pronto. A pregação textual, ela é diferente da pregação expositiva, porque geralmente ela é mais curta no texto que ela está trabalhando. A pregação expositiva, muitas vezes, ela pega mais versículos, digamos assim, e vai expondo aqueles versículos, embora não necessariamente
ela se limite a um comentário de versículo por versículo. Uhum. Mas, pelo menos, ela pega um todo ali e vai expondo ali as partes daquele todo que é maior. A pregação textual, ela pega um versículo e ela trabalha a teologia presente nas palavras daquele versículo. Então, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 21. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, numa pregação expositiva, a gente poderia trabalhar da seguinte maneira. Ele salvará, né? Ou seja, o agente da salvação é Deus. O seu povo, ou seja, ele não salva ninguém além destes. Deus, ele salva somente aqueles por quem ele envia Jesus, a sua igreja. Ele salva o seu povo. E ele salva o seu povo, aí vem um terceiro ponto, por exemplo, dos seus pecados, ou seja, aí a gente trabalha aquilo dali. O texto não fala que ele salva as pessoas do inferno, embora seja uma realidade. Ele não veio para salvar as pessoas das doenças, salvar a pessoa da pobreza. Ele veio para salvar as pessoas do pior mal que existe, que é os seus pecados. Então, ele vai trabalhando ali. Spurgeon, ele fazia muito isso, por exemplo, no texto de João 3,16, ele trabalhava mais ou menos dessa maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o maior amor que existe, aí ele falava, né? É aquele que mais ama, é Deus amou. A maior intensidade do amor de tal maneira, a maior dádiva que deu seu Filho, a mais benéfica consequência, tem a vida eterna, enfim, vai trabalhando a teologia ali. Então, dá para conjugar o sermão textual e, ao mesmo tempo, fazer uma pregação expositiva ali, porque até você chegar naquele versículo, você tem que explicar onde aquele versículo está inserido. Não é? Uma coisa não exclui a outra. Estavas a falar das pregações temáticas, estavas a dizer de alguma forma que não te identificas tanto com elas. Explica-nos um bocadinho porquê. A pregação temática, geralmente, ela começa a partir de uma ideia, não é? De uma ideia, às vezes uma ideia teológica, uma ideia da prática cristã, e ela procura um versículo para justificar essa ideia. Só que essa ideia ela é muito ampla, então ela precisa de mais do que um versículo. Então você vai procurando versículos para justificar essa ideia. Por exemplo, a felicidade cristã. Então eu procuro a felicidade cristã, vou pegar um versículo que fala sobre amar a Deus. Felicidade cristã, vou procurar outro versículo que fala sobre amar o próximo. Enfim, eu pego vários versículos para poder sustentar aquele tema. O problema com isso é que, geralmente, esses versículos que eu uso, eu vou fazê-lo para justificar o tema, e esses versículos eles não são justificados pelo seu contexto. Então, há um risco de que na pregação temática, os versículos usados para justificar aquele tema, que esses versículos saiam do seu contexto e eles acabem dizendo aquilo que originalmente para os leitores da época não significavam, né? Então, o texto tem que significar para mim hoje o que ele significou há 2000 anos. A pregação temática nem sempre respeita isso, né? Sim, é como tu dizes, há um risco maior de não ser o próprio texto a falar, né? Mas é a própria ideia do pregador que depois vai procurar o fundamento ou as peças que justifiquem a ideia e não o contrário, não ser a própria palavra a falar. Claro que, por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos aqui no podcast o pastor Wilson Porte e estávamos a falar sobre um livro dele que era a Depressão e Graça, e que aquilo foi baseado numa série de sermões que a temática era a depressão, e o que ele fazia era não fazia versículo a versículo, pegava na história, por exemplo, de Salomão, na história de Davi, na história de Elias, etc. E apesar de ser temática, em cada domingo ele lia um trecho da Bíblia e depois daí tentava aplicar então à parte da depressão. Mas havendo um tema, não era tanto
uma procura da Bíblia justificar o tema, mas é olhar para a Bíblia e o que é que a Bíblia dizia acerca daquele tema. Isso, exatamente. E também a pregação expositiva, é importante a gente lembrar que ela é muito mais ampla, digamos assim, do que a gente pegar um versículo e ir comentando cada um dos outros. Por exemplo, o maior pregador expositivo, pronto, ele é o príncipe dos pregadores, que é Spurgeon, né? Charles Spurgeon, dificilmente ele pregava um parágrafo e geralmente ele não fazia isso. Mas ele era um pregador expositivo. Por quê? Porque ele tinha aquele versículo, ele pegava só um versículo, e então, naquele versículo ali, ele ia expondo as verdades teológicas presentes naquele versículo. Mas antes dele fazer isso, ele explicava o contexto. Isso é uma coisa interessante. E essa ideia de explicar o contexto, até que ele chegue naquele versículo ali, isso é pregação expositiva. Porque ele lê o texto, a leitura do texto bíblico faz parte da pregação expositiva, ele lê o texto, ele explicou o contexto, e agora ele vai expor, e depois ele aplicava. Então, isso é a pregação expositiva. Agora, durante a maior parte da sua exposição, ele fazia isso com base em um versículo, que é textual também. Né? É importante a gente ter em mente que a pregação expositiva ela deve ser melhor compreendida. Eu costumo pensar assim, mas porque eu já vi outros pregadores falando isso também, pronto, pessoas bem do ramo da área da homilética, que a pregação expositiva ela deve ser melhor compreendida não como um método de pregação, mas como uma filosofia da pregação. Porque a pregação expositiva ela pode ter um caráter biográfico. E eu posso pegar várias pessoas da Bíblia e fazer uma exposição de cada uma delas, sem necessariamente tocar cada um dos versículos sequencialmente. A pregação expositiva pode ser, por exemplo, dessa como Spurgeon, baseada em um versículo, mas que expôs o contexto antecedente, né? Então, ela é melhor compreendida como uma filosofia de pregação. Se você tem um texto e você explica aquele texto e você aplica aquele texto, já tem uma pregação expositiva aí, não é? Qual é? Estás em alguma série hoje? Na tua igreja estás no meio de alguma série? O que é que estás a pregar à tua igreja, Ivan? Agora eu estou a pregar 1 aos Coríntios. Corajoso, corajoso. É desafiante, exatamente. Curiosamente, 1 aos Coríntios foi... não quero mentir, mas acho que não estou a mentir. Se não foi a primeira, foi logo a segunda série de sermões que eu apanhei quando comecei a assistir na Igreja da Lapa. O Tiago Cavaco estava a pregar há 10 anos, 12 anos, se calhar, 12 ou 13 anos atrás. Ainda não era a Igreja da Lapa, mas era 1 aos Coríntios. E mudou a minha vida. Tenho muito... Sou um grande apaixonado por 1 aos Coríntios, por causa disso. Faz muito boas memórias. Mas voltando um bocadinho ao que tu estavas a dizer, então como é que é o teu método de preparação? Estás em 1 aos Coríntios, como é que é a tua semana de preparação da pregação? Em termos de horas, como tu estavas a dizer, muda, né? Mas se pudesses traçar assim um fio, qual é que é a forma com que tu normalmente preparas a pregação? Eu começo na terça-feira a elaborar minhas pregações, porque o domingo é o dia que o pastor mais... É o dia do Senhor que o pastor mais trabalha, né? E segunda-feira, geralmente é dia de São Pastor, é dia que os pastores folgam, né? Dia de São Pastor. Então, assim, eu começo na terça-feira e eu leio aquele texto que eu vou pregar, eu leio ele em português, na maioria das versões possíveis, na maioria das versões bíblicas, das traduções bíblicas possíveis, né? E depois que eu tenho essa gama de possibilidades de tradução, aí eu vou para o texto original, vou para o texto grego. Aí, então, no texto grego, eu vejo em que aquelas traduções elas se justificam ou não. Então, depois que eu vejo ali no texto grego, e agora eu tenho uma afinidade das traduções mais do
principalmente a partir do texto grego como uma referência, é que eu vou escolher as melhores, digamos assim, a melhor tradução dos meus pontos. Mas, basicamente, depois que eu decido isso, a minha paráfrase eu vou tirar baseado no texto grego e nas traduções, não é? Minha paráfrase vai ser baseada naquilo que eu entendi daquele contexto. Pronto, faço minha paráfrase e agora eu vou delinear, eu vou delimitar o parágrafo. Então, se o parágrafo da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, 1 Coríntios, vamos supor aqui como exemplo, capítulo 1, versículo 1 a 3. A Revista Atualizada, ela delimita ali como o primeiro parágrafo, versículo 1 a 3, de 1 Coríntios, capítulo 1. Mas tem outras traduções que elas já vão direto. Versículo 4, 5, ela não interrompe ali, fechando o primeiro parágrafo. Então, por que a Almeida Revista Atualizada ela interrompe o parágrafo no versículo 3 e por que outras não fazem isso? Então, eu vou procurar saber as razões. Então, eu vou delimitar, porque se eu delimito o parágrafo, onde é que o autor quis começar um novo assunto e onde ele terminou, então esse aí vai ser a minha margem da pregação. É baseado nisso que eu vou pregar. Vou começar aqui e vou terminar nesse versículo. Tá? Então, depois que eu delimito isso, eu vou trabalhar, digamos assim, eu vou trabalhar as variantes do texto. As variantes, eu falo assim, as variantes gregas, não é? Ou seja, as divergências dos manuscritos que existem em um texto ou não. Então, às vezes o manuscrito, um conjunto de manuscritos omite uma palavra, o outro coloca, e dependendo da palavra, isso pode ter implicações para a minha pregação. Então, depois que eu vejo se tem variante ou não, e quais que são as relevantes e se são justificáveis ou não, e eu já tenho delimitado, eu vou agora subdividir. E depois que eu faço a subdivisão, e geralmente eu uso para subdivisão as conjunções do versículo. Se tem uma conjunção adversativa, uma conjunção subordinativa causal, um porquê, se tem um mais. Então, eu já percebo ali traços de continuidade do texto ou de interrupção. Não é? Interrupção. Então, isso vai ser importante para eu... Aqui ele está terminando um ponto, aqui está terminando outro. Outra coisa. Antes disso tudo, eu tento perceber qual é a ideia original. A ideia central, a verdade eterna presente no texto. Tá? Mas eu faço tudo isso durante a semana. Então, segunda-feira, traduções e texto grego. Terça-feira, traduções e texto grego. Na quarta-feira, variantes e delimitação de parágrafo. E na quarta-feira. Na quinta-feira, subdivisões e vou examinar os comentários bíblicos na quinta-feira. Na sexta-feira, eu vou trabalhar só as aplicações. Eu preciso de um dia só para trabalhar as aplicações do texto. Pensar e requer muita oração. Lembrar de uns membros, quando a gente está pregando, a gente começa a lembrar de nomes, né? Que ajuda na hora da aplicação. Não porque nada a ver com carapuça, mas a pregação expositiva, quanto mais você conhece a sua congregação, a sua igreja, é melhor nas aplicações. Então, a questão da aplicação do sermão tem muito a ver com o contato que o pastor tem com aqueles que lhe ouvem. Não é? E o sábado eu tiro para revisar o que está bom, o que não está, enfim. E eu tenho que ficar satisfeito com o sábado, porque sempre dá aquela ideia de que nunca está bom, não é? Então, a gente quer revisar a revisão sempre. Pegaste num ponto que eu ia tocar, que tem a ver com... Bem, nós podemos pegar em alguns comentários e podemos pegar, se calhar, em séries do mesmo livro, podemos ouvir ou sacar da internet, e obviamente que eles serão às vezes muito semelhantes e outras vezes muito distintos, também porque têm um alvo em termos de congregação que é distinta. Isto é, eu diria
corrijo-me se eu estiver enganado, provavelmente se tivesses pregado primeiro a Coríntios nas flores, as tuas aplicações poderiam ser distintas. Sim. Porque o contexto e as pessoas seriam distintas. Ou seriam distintas. Até que ponto é que isso é importante para a preparação de uma pregação? Isto é, eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas, e algumas eu conheço muito bem e outras muito mal, e eu costumo dizer, eu sinto-me sempre muito à vontade de pregar em igrejas que eu não conheço, levo aplicações, mas não sinto que esteja a pregar, pelo menos conscientemente, para alguém. E às vezes, quando posso pregar na minha igreja, se calhar há pessoas que poderão sentir que eu estou a apontar o dedo. Enquanto pastor, de que forma é que isso altera o teu trabalho e altera a tua pregação? Eu acho Ou seja, que falar para um povo que tu conheces. um povo que eu conheço. Uhum. Eu acho que a pregação expositiva e sequencial, que é o tipo de pregação que eu mais gosto, ela é boa porque ela faz o pregador trabalhar em textos que ele não trabalharia em outra situação qualquer, né? Ir a temas que se calhar tu... Evitaria em outros momentos, não é? Então, ela é bom por causa disso, porque ele meio que força o pregador a estudar coisas que ele precisa estudar em um momento ou no outro, mas ali ele precisa. A pregação expositiva também ela ajuda porque ela eleva o nível da pregação, eleva o nível teológico da congregação, da igreja. Né? A igreja já começa a ter aquela expectativa do que é que vai pregar, o que é que tem a ver aquilo dali, enfim, ela eleva o nível ensina a igreja a ler a Bíblia. Olha, lê os versículos antes, o versículo seguinte, o que é que diz? Então, a pregação expositiva ensina o crente a ler a Bíblia também. Isso é uma coisa interessante. Mas, e é por isso que eu trouxe aqui essas questões. Mas, em último lugar, respondendo à pergunta, a pregação expositiva, ela ajuda a evitar aqueles sermões de carapuça. Por quê? Porque se eu tenho problemas na minha igreja que precisam ser tratados, eu não vou chegar já diretamente pegando o versículo. Estou pregando o Novo Testamento, eu pego o versículo lá do Antigo Testamento e trato aquilo dali. E depois tem outro problema, já pego outro versículo e trato aquilo dali. Meio que na cara, não é? Esse pastor vem falar na minha cara, falar para mim. Então, a pregação expositiva, quando você chega naquele texto que é um problema da igreja, então toda a gente já sabe, olha, o pastor está a pregar o livro inteiro e ele chegou aí. Então, nós temos que entender isso de forma natural, que é Deus falando conosco. E o pastor está apenas sendo fiel à palavra de Deus, não é? Agora, isso suaviza, isso ajuda. Mas, às vezes, tem momento mesmo que você vai precisar falar de uma forma muito clara, não é? E aí é que entra a questão da intimidade do pastor com a igreja. Eu acho que tem coisas que requer muito tempo para que um pastor fale para a igreja, requer uma convivência de mais anos para que ele toque em alguns assuntos. Então, eu acho que isso requer sensibilidade. E assim, se você prega para uma igreja que você não conhece, você pode fazer aplicações, digamos assim, mais gerais, não é? E numa igreja local que você é o pastor, você tem que ser mais específico em relação a muitas coisas. É claro que hoje a questão da internet, às vezes a gente percebe alguém pregando e o culto é transmitido e às vezes dá aquela sensação de que ele está pregando, não é para a sua igreja, é para quem está assistindo em direto. Isso é ruim. Não é? Isso é ruim. A pregação é para a minha igreja. E alguém assistir em direto, assistir online, a transmissão da pregação, isso é um incidente, digamos assim, entre aspas. Né? Então, eu acho que é uma sensibilidade aí. O que é que o pastor vai falar na hora das aplicações. Falaste num tema, por acaso, que estavas a dizer de por causa da transmissão, de repente, não estás só a falar para a tua igreja.
Mas também há sempre essa parte evangelística numa pregação que se faz, não é mesmo? Porque a igreja, deduzo que seja como todas as outras igrejas protestantes, pelo menos que têm as portas abertas para quem quiser entrar, entrar. Tu tens alguma preocupação do teu lado nesse sentido também? Ou seja, na pregação que estás a fazer, não ser ou demasiado virada para dentro ou simplesmente não querendo pôr palavras na tua boca. Como é que é? Como é que é para ti? Como é que isso se processa? É assim, os cultos da nossa igreja, por enquanto, eles não são transmitidos online, em direto. Então, eu não tenho, digamos assim, que lidar com isso com frequência. Mas, assim, eu já preguei em momentos que o culto foi transmitido online. Então, eu meio que ficava, assim, dividido. Tenho que falar isso aqui para a igreja que está me ouvindo, ao mesmo tempo para os de fora. Uhum. É assim, a questão evangelística, eu costumo pensar que ela deve estar presente em toda pregação. Uhum. Toda pregação, o pregador ele deve pressupor que não necessariamente todos ali que escutam naquela igreja são crentes regenerados. Então, em um dos pontos da pregação, em um dos pontos da aplicação, ou dois pontos da aplicação, são a prática minha, eu costumo falar da necessidade de conversão, de arrependimento, tudo isso, eu costumo fazer isso na aplicação para a igreja. E quem me ouve de fora, ouve isso. Então, eu não falo basicamente para aquelas pessoas que me ouvem de fora, eu falo para a igreja e quem me ouve de fora, eu penso que isso daqui vai servir também para ela. Mas eu gosto de focar mais naquela pessoa ali que tá presente, sabe? Essa é mais a minha ênfase. Tens um tempo normal de pregação ou vai depender de texto para texto? Olha, eu costumo pregar na minha igreja, eu costumo pregar de 50 minutos a 1 hora, todos os domingos. Mas dependendo do texto é menos do que isso, né? Por exemplo, nós pregamos uma série na igreja que foi no Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, na parte das bem-aventuranças, é a primeira parte do Sermão do Monte, eu fui trabalhando cada bem-aventurança uma por uma. Né? Então, cada domingo foi uma bem-aventurança diferente. E pronto, como eu estou trabalhando só um versículo, então isso pronto, exigiu menos tempo. Agora, em 1 Coríntios, eu tenho parágrafos inteiros ali e questões muito difíceis, com variantes textuais, diferentes tipos de interpretação, ironias de Paulo, e às vezes é fácil reconhecer a ironia de Paulo e às vezes é difícil. Então, isso requer mais tempo. Então, geralmente, versículos pequenos, ou um versículo, 2 versículos, eu costumo ser menos do que 1 hora, 40 minutos, 45 minutos no máximo. Assim. Mas depende do texto, não é? Apocalipse, então requer mais tempo. É isso. Olha, estou curioso. Tens assim pregadores que te inspirem na tua forma de pregar? Ou seja, se eu ouvir o Evandro a pregar, vou dizer, epá, isto é mesmo o Evandro a pregar, sou a mesma a Evandro a pregar. E perceber, ou seja, se tu achas que já tens um certo estilo próprio, se desenvolveste um certo estilo próprio na forma de pregação, e também saber que pregadores é que te influenciaram ou que te influenciam, ou pregadores que tu gostas e etc. Pondo assim, ou seja, eu ponho esta pergunta, eu sou músico e como músico, há músico, estou a pôr isto quase na mesma forma, né? Há músicos com que eu olho que tocam o mesmo instrumento que eu e que eu me sinto mais inclinado e tento aplicar baseado também no que aprendi deles, de alguma forma, estás a ver? Nesse sentido. Sim, assim, a gente tem a inspiração, não é? Quando a gente começa a pregar, então, isso é de cada... Acho que todas as pessoas que pregam já passaram por isso, ou estão a passar por isso, né?
Mas, assim, há alguns anos, logo no início, a gente sempre imita alguém, a gente sempre imita a nossa inspiração, né? Sempre. E logo no início, já faz anos aí, a minha inspiração é alguém que, digamos assim, já está fora dos arraiais da ortodoxia. A minha inspiração na altura era em termos de entrega do sermão, a preparação e a entrega, não necessariamente o conteúdo, que na altura até que era bom, mas depois ficou ruim, que era do Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, pronto, há mais de 10 anos aí, ele era um grande pregador mesmo. Enquanto ele pregava, dava para a gente perceber a estrutura do sermão bem, bem certinha, a aplicação não era forçada, ele não falava com demasiada frieza acerca de assuntos importantes, mas também ele não era sensacionalista em ficar fazendo postação de voz ou coisas assim. Embora fosse da Assembleia de Deus, fosse carismático, claro que depois ele mudou, foi para outras teologias complicadas, mas ele para mim era um padrão homilético. Ele para mim era assim. Depois, então, gosto bastante do Reverendo Augustus. Aí dele já gosto não somente da estrutura, mas do próprio conteúdo, não é? E de Hernandes, do Reverendo Hernandes. No início eu imitava alguns deles, assim, morro de vergonha quando lembro. Morro de vergonha. É o que tu dizes, faz parte, né? Faz parte do crescimento, faz mesmo parte. Pois é. Eu tenho pena das pessoas que me ouviam na época, coitado, né? Mas, assim, a gente, depois de um tempo, o ideal é que a gente pegue o nosso estilo próprio e depois que a gente pega nossa própria identidade, o nosso próprio perfil de pregação, então aquela outra pessoa continua sendo a nossa inspiração, mas não vai soar meio que, sei lá, o Reverendo Augusto Nicodemo Júnior, mirim, pregando sobre aquilo dali, não é? Uma coisa mais natural. Deixa-me pegar aí e tentar. Eu tenho alguma experiência de pregação. Qual é o papel do Espírito Santo? Porque às vezes nós esforçamos-nos, nós estudamos, nós lemos. Aquilo que tu há bocado dizias, tu nunca estás satisfeito, ou pelo menos deste a entender, parece que há uma insatisfação para com o texto que preparaste, e eu já senti muitas vezes que a qualidade do texto foi utilizada de forma muito abençoada por parte de Deus. Ou seja, eu tenho consciência que aquele texto não estava ao nível que eu queria, mas que o Espírito Santo, de alguma forma, o usou para abençoar pessoas de uma maneira que eu não estaria à espera. De que forma é que tu olhas para isso? Ou seja, o teu trabalho durante a semana, a tua organização, de uma forma zelosa, mas depois qual é que é o papel do Espírito Santo e como é que tu olhas para o papel do Espírito Santo ao domingo durante o tempo que tu pregas? Assim, eu acredito que a, a confissão helvética, a segunda confissão helvética, ela falou uma coisa muito interessante sobre, na parte de bibliologia lá, sobre a doutrina da palavra de Deus, tem um momento lá que ela fala sobre a pregação. E ela falou uma coisa meio que pode causar escândalo para alguns, mas isso é verdade. A segunda confissão helvética, ela fala assim, que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, coisa interessante, não é? Ou seja, é Deus falando diretamente ali com as ovelhas, não é? Como Calvino dizia que o púlpito é o trono pelo qual Deus rege a sua igreja. Então, eu acho que a gente crê na soberania de Deus, na soberania do Espírito, durante a entrega do sermão. Eu acho que crer
na ação do Espírito Santo durante a entrega do sermão, ele é suficiente no sentido de que é ele que nos dá, ele que me concede calma, que pode me conceder calma na hora da entrega e depois da entrega do sermão. Não é? Porque a gente, pelo menos eu sempre fico nervoso, mas assim, a gente vai ver no decorrer da história da igreja, mesmo homens muito dependentes do Espírito. Spurgeon, a autobiografia dele dizia que às vezes ele chegava a vomitar enquanto ele se dirigia até o púlpito, né, do tabernáculo metropolitano para pregar. Então, olhem aí. Muitas vezes, e ele subia aquela escadaria falando sempre a mesma coisa. Eu creio no Espírito Santo. A cada degrau que ele subia, o púlpito ficava bem alto ali, meio que trepado ali numa parede, e a cada degrau ele falava a mesma coisa. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Até chegava lá. Às vezes ele vomitava de nervoso um pouco antes da pregação ser trazida ali. Então eu acho que isso demonstra dependência do Espírito Santo. Em vez de demonstrar falta de confiança, falta de confiança em Deus, pelo contrário, eu acho que Spurgeon ele se preparava tanto que ele sabe que no fim das contas não depende dele. Eu acho que a gente tem que se preparar o suficiente para no final ter a certeza de que no final das contas não depende de nós, não é? Né? Então eu acho que é isso. E outra coisa, eu acredito que o pastor ele deve dar uma certa liberdade, o pregador, enquanto ele prega, para o Espírito Santo trazer aplicações muito imediatas ali. E é nesse sentido que eu tenho uma dificuldade com uma pregação absolutamente lida no púlpito, porque eu acho que ela deve ter os pontos principais, os subpontos principais e comentários e anotações. Mas eu acho que tem um certo ambiente, uma atmosfera sobrenatural durante a pregação, em que Deus vai falar coisas ali que você não tinha planeado. E eu creio que isso é a ação do Espírito Santo, que alguns irmãos carismáticos chamariam de revelação, enfim, ou a gente chama de iluminação, mas é uma ação do Espírito Santo ali, falando mesmo. Não é? Então, eu acho que a ação do Espírito Santo, ela trabalha por aí também. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Evandro, muito obrigado. Eu acho que para primeiro podcast sobre esta temática foste um excelente convidado. Abriste-nos aqui um nível de qualidade que nós vamos exigir dos outros pastores. Sim, há que haja aí algum pastor que não vale os textos todos em grego. Se não começam a terça-feira a ler os textos todos em grego, eu digo, olha, meus amigos, fechar essa igreja, acabou-se. Para mim já está fechado. Essa já está fechada. Mas é incrível, é muito giro porque eu que sou mais leigo nunca preguei na vida, mas às vezes, e acho que muitas pessoas que vão à igreja, muitos cristãos como eu, às vezes não têm noção de todo o trabalho que está por trás de uma pregação de 45 minutos ou 50 minutos ao domingo. E que isto é um trabalho contínuo de uma vida de um pastor, que chega ao início da semana e há todo, no teu caso, este processo, mas creio que vamos falar com mais pastores, mas haverá sempre algum processo mais à esquerda ou mais à direita, mas que terá uma espinha dorsal semelhante à tua, e é um trabalho grande de preparação e é muito fixe. É um trabalho mesmo, né? É aquilo que Paulo diz, né? O pregador, o presbítero, ele deve se afadigar na palavra. Então, se afadigar na palavra significa ele estudar a palavra de Deus até ele ficar literalmente exausto. Ele não tem outra reação senão eu não aguento mais ler nada, mais fazer nada, porque eu estou exausto. Não consigo me concentrar em nada porque a minha mente está exaurida, digamos assim. Né? Então, afadigar-se, acho que significa isso. Ele até se cansar física e mentalmente. Eu acho que é por aí. Os presbíteros da Igreja de Genebra, quando Calvino foi para Estrasburgo, foi expulso da Igreja de Genebra e ele chegou a Estrasburgo, e ele teve notícias que os presbíteros lá, eles não eram zelosos pela palavra, não? E eles meio que
como aquela história do pastor que dizia que fazia a pregação no caminho de casa para a igreja, né? E a igreja decidiu mudar o pastor para outra cidade para a pregação melhorar, para dar mais tempo. Então, então, na igreja de Calvino tinha presbíteros meio que eram assim, não é? E Calvino depois escreve uma carta para eles e diz assim, que se eles não pastoreiam e não cuidam do rebanho na pregação por amor, então que eles façam pelo menos porque são pagos para isso. Calvino chamava-os de preguiçosos, né? Então é trabalho do pastor fazer isso, porque primeiro é a vocação dele e também porque essa é uma demonstração de amor. Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro disse que ama e Jesus disse, então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. O pastor, ele apacenta as ovelhas, dando bom pasto, grama verdinha, é uma demonstração do amor do pastor pelo Supremo Pastor. Então, se ele não faz isso, ele não demonstra o seu amor por Jesus, né? Evandro, e sugestões para pregação? Livros, tens alguma coisa? Tem, eu trouxe umas sugestões aqui. Né? A primeira é esse aqui, o clássico, que é Pregação e Pregadores, do Lloyd Jones. Ele não vai trabalhar tanto a estrutura homilética da pregação, ele vai trabalhar a teologia da pregação, não é? Enfim, a filosofia da pregação, o que é a pregação e como é que a nossa ideia de pregação deve moldar o conteúdo. É basicamente isso, né? Estás a pensar em demorar tanto tempo em 1 Coríntios como o Lloyd Jones em Romanos? Não, rapaz, não. Quanto tempo é que ele demorou em Romanos? Não estou a par. Quanto tempo? Eu também não lembro. Foram décadas, não é? Foram. Décadas. Agora não sei se chegou ao fim. Chegou? Parece que faltou mais um volume. O John Stott até brincava, ele dizia, algumas pessoas até brincavam dizendo assim: se você não tem tempo, se você tem tempo, assim, se você tem pouco tempo, leia o comentário de Romanos do John Stott. Mas se você tem tempo de sobra, você pode aproveitar para ler os 14 volumes da pregação de Romanos do Lloyd Jones, né? Então, pronto. Mas isso era uma prática dos puritanos, né? Então, os puritanos, eles passavam 40 anos em um texto. Tem um caso de um puritano que passou 40 anos num texto e um deles, por exemplo, naquele texto de Romanos, de Efésios capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então, esse mais, ele passou 600 páginas mais de Deus. Uau! Mas enfim. Aí, então tem esse aqui do John Piper, que é a supremacia de Deus na pregação, que é a teologia da pregação, segundo John Piper, e a forma como ele analisa a teologia da pregação de Jonathan Edwards. Então, isso aqui é muito bom mesmo, muito bom. É um pequeno, grande livro, muito bom. Esse daqui do Stuart Olyott, e ele tem uma ideia muito SSS, sermão simples salva, não é? Então ele mostra que o sermão não precisa ser complexo para o que a gente entrega. Quando a gente vai um cozinheiro, quando ele vai preparar uma comida bem requintada e ele vai servir, ele não diz, olha, eu usei este condimento nesta temperatura, ele não vai fazer isso, ele simplesmente entrega, não é? Então nosso trabalho, digamos assim, interno, nosso trabalho de cozinha deve ficar no escritório. Não preciso ficar usando firulas de grego e de hebraico durante a pregação. Enfim. Às vezes isso distancia a congregação do texto bíblico. Então, o sermão ele tem que ser simples, mais profundo, e esse sermão salva. Ele trabalha basicamente com isso. É bom demais. Esse daqui do Kaulacha, que é muito bom, da Vida Nova. Aqui, sim, aqui ele trabalha a estrutura do sermão. Prega a palavra. Aqui como é que você trabalha, como é que você divide pontos no texto. Quando um texto, por exemplo, ele tem muito
ele repete muito aquelas palavras, então existe uma ênfase naquela palavra que deve ser explorada. Uhum. Enfim, Paulo faz muito isso em Efésios, capítulo 1, não é? Em cada uma daquelas partes, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele termina de uma pessoa da Trindade, ele fala segundo a riqueza da sua graça, ele passa para a segunda. Para o louvor da glória de sua graça, ele passa para o terceiro, o Espírito Santo. Para o louvor da glória da sua graça. Enfim, são partes que são repetidas e estruturam o sermão. Uhum. Então, ele ensina basicamente como é que a gente identifica as subdivisões nesse texto. É muito bom. Esse texto aqui, ó, esse livro aqui, que é muito bom, da Vida Nova, da exegese à exposição, ele faz isso baseado no texto do Antigo Testamento, do texto hebraico. Ele não trabalha o Novo Testamento, mas assim, aqui ele apresenta como é que a gente elabora um sermão com base no texto original. Tá? O Kaulatya é com base no texto traduzido, texto em português. E aqui, como é que você estrutura um sermão com base no texto hebraico? Ele não vai para o texto grego, com base no texto hebraico. Tá? Os imperativos no texto hebraico, que nem sempre estão tão óbvios no texto em português, devido a algumas traduções. E tem esse livro aqui, que é show de bola, do Mark Deb, do Greg Niebuhr, que ele basicamente ele vai ensinar sobre como é que faz a pregação, o que é pregação, mas o ponto bom desse livro aqui é que ele vai trabalhar a pregação a nível congregacional, a relação da pregação com como é que você estrutura uma igreja saudável à base da pregação. Esse livro aqui é muito bom. E esse daqui, rapaz, que é lançamento, estou fazendo aqui a propaganda da Leitura Fiel. Se alguém quiser patrocinar aí. Então, esse daqui que é muito bom, que eu não sei pronunciar o nome dele, Michelin, sei lá como é, mas eu já ouvi as pregações dele. E como é que se chama o livro? Eu só consigo ler Deus. Como é que se chama o livro? Um guia da parte de Deus e na presença de Deus. Um guia para a pregação expositiva. E esse livro aqui, ele ensina tanto a teologia da pregação, como a estrutura do sermão, como é que faz a aplicação. É um livro excelente. Que foi lançado agora. É simples, tá? Como é que a gente escolhe o texto. Enfim, é um livro muito bom mesmo, muito bom. Eu fiquei surpreendido quando eu li esse livro aqui. Então, pronto, essas são algumas indicações, tem muitas outras, não é? Mas eu quis trazer essas aqui, que são as mais... Pronto. As que eu gostei bastante foram essas. Foi bom. Obrigado, Evandro. Deus te abençoe na Terceira Igreja, no teu ministério, Terceira Igreja Batista do Porto. Vamos tentar fazer-te uma visita. Podem ir. Próxima vez que for ao Porto, passarei na tua igreja. Se calhar um domingo. Muito bem-vindos. Podem ir lá. Serão muito bem-vindos. Evandro, boa noite. Obrigado. Bom descanso. Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço aos irmãos, a todos que nos assistem. E que Deus abençoe a todos. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz. Por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz. Por todo canto hoje se escuta a tua voz.